Pega a sua Bíblia comigo, abra no livro de Filemão. Filemão tem apenas 25 versículos, né? Um só capítulo, é uma carta bem pequenininha, a carta que Paulo escreveu para um homem chamado Filemão. A gente vai dar uma olhada nela hoje. Eu estou pensando da gente de repente fazer uma série de 3 mensagens, onde nós vamos explicar aqui essa carta para você. De repente 3 domingos, onde nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu quero motivar você a já pegar aí o seu celular, o seu iPhone, o seu smartphone, ou de repente aquele papel que você traz para anotar algumas coisas, sua caneta, e você pode anotar os apontamentos de Deus para você. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração é a respeito do relacionamento que nós precisamos ter como igreja, amém? Olha só, Deus não fez você para viver sozinho, para viver isolado. Deus fez você para viver em comunidade. O próprio Deus é uma comunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se relacionam entre si, e nós precisamos nos relacionar uns com os outros. E essa carta aqui de Filemão é uma carta que fala um pouco sobre isso. Como é que deve acontecer os relacionamentos entre nós? Como é que nós podemos ser abençoados e usufruir de coisas incríveis na presença de Deus através dos relacionamentos? E eu quero então incentivar o teu coração hoje a experimentar e viver o melhor de Deus para esse tempo. Quero te convidar a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler hoje inicialmente dos versículos de número 1 ao 7. Versículos de número 1 ao 7. Filemão fica antes de Hebreus, mas pequenininho, às vezes é difícil a gente achar, né? Então antes de Hebreus, aí fica depois de Tito, para te ajudar, que fica depois de 2 Timóteo. Então vamos ler esse texto precioso da santa e amada palavra do Senhor. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente de teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, e para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém? O coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos orar. Senhor Jesus, louvamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, por tua palavra que nos é concedida e a qual temos a oportunidade de vivermos e de aprendermos e de aplicarmos em nossas vidas. Pedimos para que o Senhor nos guie, Senhor. Abençoe agora a minha mente, o meu intelecto, a minha voz, e me ajude a compartilhar com os meus irmãos aquilo que é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar aí no seu lugar. Olha só, existem algumas coisas que elas são comuns e naturais dentro de um ambiente de relacionamento, mas são praticamente impensáveis em outros relacionamentos. Existem algumas coisas que elas são comuns e naturais em alguns ambientes de relacionamentos, e elas são praticamente impensáveis em outros relacionamentos, em outros ambientes. Pense, por exemplo, em um beijo na boca. Isso é algo muito natural dentro de um ambiente do casamento, não é verdade? Ou do namoro. Então alguém que é casado, é muito natural que ao sair de sua casa, ao se despedir daquela pessoa, ela vai dar no outro ali um beijo na boca. Não é natural? Não é super conveniente nesse tipo de relacionamento? Mas é impensável, por exemplo, entre amigos ou entre pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento afetivo. É impensável, algo que é natural em um relacionamento e é impensável em outros. E assim nós vamos desenvolvendo coisas que são legais dentro dos nossos relacionamentos. Eu me lembro, por exemplo, de um amigo meu que ele tinha um combinado com o irmão dele, e eles diziam assim, palavra de servo. Quando falava palavra de servo, significava que era verdade. Então se alguém dissesse alguma coisa para o outro, um falava para o outro assim, tal aconteceu. Aí o outro perguntava, palavra de servo? Aí quando ele dizia, não, palavra de servo, aí, então eu acredito, entende? Era dentro daquele relacionamento, isso era muito comum, era natural, mas talvez entre você e uma pessoa que você confie, isso não faça sentido.
As coisas são assim. Eu lembro, por exemplo, do pai do Tiago, né, que ele chamava o Tiago e o Juninho assoviando, né, ele fazia, não era assim? Né? Ele fazia isso e os meninos saíam correndo quando eram menores para encontrar com o pai dele, algo muito comum dentro do relacionamento deles. Talvez para você assoviar para o seu filho seja uma grande ofensa, né? Talvez você vai dizer assim, poxa, não é meu bichinho de estimação, né? Não é meu cachorro que eu estou chamando, é meu filho, não vou ficar assoviando para ele. Mas dentro do ambiente de relacionamento dele, do pai dele, era algo incrível, era algo muito especial, uma maneira de carinho e afeto, algo que só eles tinham. Coisas que em um determinado relacionamento é incrível, mas às vezes não acontece em outros. Perceba que dentro da igreja, algumas coisas também podem parecer esquisitas para o mundo. Algumas coisas podem parecer impensáveis para o mundo, mas dentro da igreja é algo que deve ser comum e natural. Pense, por exemplo, em perdoar o outro, em ter alguém falando mal de você e ainda assim você falar bem do outro. Pense, por exemplo, em alguém que talvez evite você, mas você trata bem o outro. Em alguém que fale com você, mas ainda assim você retribui falando bem do outro. Coisas que dentro dos relacionamentos do mundo parecem ser impossíveis e difíceis, mas aqui dentro devem acontecer. Essa é a bênção do relacionamento cheio do Espírito Santo. E a carta aqui de Filemão é onde nós aprendemos. Filemão não é aquela carta cheia de doutrinas que o apóstolo Paulo ministra sobre outras igrejas, como a igreja de Corinto ou de Colosso. Não tem doutrina nenhuma, apenas aqui a maneira prática que a doutrina se aplica, há apenas aqui a forma prática com a qual os relacionamentos devem acontecer e a importância desses relacionamentos dentro de um ambiente onde existem amigos, ou melhor, irmãos em Cristo. E eu quero então hoje compartilhar com você algumas coisas que esse relacionamento deve gerar entre nós. Algumas coisas que nós como igreja precisamos viver, precisamos experimentar como igreja do Senhor, e esse relacionamento depende de nós, amém? Olha para o seu irmão e fala assim, depende de você, esse relacionamento depende de você, depende da gente. Muitas vezes nós estamos sempre aqui esperando o outro, a gente está sempre falando, mas o fulano tinha que fazer isso, que o ciclano tinha que agir assim, porque ninguém, lembre-se, depende de nós somos aqueles que vamos experimentar coisas incríveis, porque nós nos enchemos do Espírito Santo, e fazemos aqui dentro desse ambiente de relacionamento, coisas que talvez lá no mundo sejam impensáveis. Vivemos aqui uma comunhão, uma confiança, um relacionamento, porque somos cheios do Espírito Santo, amém? Então eu quero olhar com você, e eu quero compartilhar sobre algumas coisas que precisam fazer parte do nosso relacionamento hoje aqui, o qual nós devemos buscar e viver isso na prática. Primeira coisa que você precisa entender dentro dos relacionamentos que acontecem aqui na igreja, entre cristãos, é que pessoas são instrumentos que Deus usa para se revelar a nós, amém? Glória a Deus. As pessoas que estão ao nosso redor são um instrumento que Deus vai usar para Ele se revelar para a gente. Olha só que legal, Deus usando pessoas, ou melhor, Ele também vai usar você para se revelar ao outro. Olha só aqui, nessa carta nós percebemos que Paulo, ele foi um instrumento usado por Deus para manifestar, para ministrar o evangelho para esse homem chamado Filemão e também para Onésimo. Quem era Filemão? Filemão, ele era um senhor, ele era um dono de escravos, e provavelmente ele conheceu o apóstolo Paulo em uma das suas viagens para a Ásia Menor, lá em Éfeso. Paulo, ele passou cerca de 3 anos em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Você vê isso lá em Atos 20, 31. E provavelmente nesse período em que Paulo estava ali em Éfeso, Filemão, que era um senhor, dono de escravos, e que morava numa outra cidade chamada Colosso, provavelmente Filemão viajou até Éfeso e ali ouviu Paulo pregando. E Filemão então converteu-se ao evangelho. Nós podemos tirar essa conclusão a partir do versículo 19 aqui, que diz que Paulo fala para Filemão o seguinte: olha, eu estou te pedindo algo para que você não diga que você me deve a sua própria vida. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, você me deve a sua vida porque foi eu que me afadiguei, trabalhei e servi para pregar o evangelho para você. O apóstolo estava compartilhando conosco agora que da viagem missionária, que eles andaram cerca de 1 quilômetro, 2 quilômetros, depois que o carro já não conseguia mais avançar no meio do mato. E aí eles encontraram uma casinha lá, e a frase que o apóstolo disse para a gente hoje no almoço foi a seguinte: lá é a casa que ninguém vai, ninguém visita, não tem ninguém lá,
porque é difícil. E aí é mais ou menos esse o trabalho que o apóstolo Paulo fazia também. Ele ia para alguns lugares, ele pregava o evangelho, ele atravessava ali nos lugares onde ninguém ia, e ele ministrava. Por isso ele fala: olha, para que você não diga que você me deve a sua própria vida, eu estou te pedindo algo. Por isso Paulo foi aquele que levou o evangelho até Filemon. Mas Paulo também levou o evangelho para Onésimo, e Onésimo, ele era o escravo de Filemon. Filemon era um senhor, um cara abastado, tinha recursos, ele tinha escravos, mas Onésimo era um dos escravos de Filemon, e Onésimo fez o quê? Ele saiu fugido da presença do senhor dele, do Filemon, e muito provavelmente Onésimo roubou Filemon também. Ele não só fugiu, mas ele também roubou. E aí Onésimo, ele foi para Roma, achando que ia viver agora a liberdade dele, não sou mais escravo, vou na night, vou sair, estou de boas, e ele vai para Roma. Só que em Roma ele vai preso. E é interessante porque a vida mostra para a gente que existem quedas, existem derrotas que são melhores do que vitórias. Entende isso? Existem quedas que são melhores do que vitórias, porque são aquelas derrotas ou aquelas quedas que nos fazem cair para cima. É justamente no momento em que Onésimo, ele é preso, ele estava desfrutando da sua liberdade, ele é preso, e é justamente nesse momento que ele se encontra com o apóstolo Paulo. Entende? Existem derrotas que são melhores do que vitórias, e aí o apóstolo Paulo é o instrumento que Deus usa para compartilhar com Onésimo a palavra de Deus e a bênção do evangelho. Note agora que o evangelho é para todo mundo, e que nós não podemos ter acepção, a gente não pode escolher para quem a gente vai falar de Jesus. Então Paulo prega para Filemon, que é um senhor, dono de escravos, um cara de recursos, mas Paulo também prega para Onésimo, que é o escravo. E é assim que nós devemos fazer, devemos compartilhar a palavra de Deus com todo mundo. Não, com esse cara aqui eu não me misturo. Não, nós nos misturamos sim, nós compartilhamos sim, e nós abençoamos a cada um, dando a eles acesso a quem nós somos em Cristo Jesus. E aí, nós temos que perceber que a nossa igreja local é o lugar onde todos nós somos iguais, porque todos nós temos a necessidade de Cristo Jesus. Filemão precisava de Jesus, Onésimo precisava de Jesus, apesar que, ainda que houvesse um grande abismo social entre eles, ambos eram iguais diante de Deus, no sentido de que precisavam de Jesus. E nós também precisamos entender que a igreja é esse lugar onde todos nós somos iguais. Quando você entra ali, amigão, você não é mais rico, você não é mais pobre, você não é melhor que ninguém, você é alguém precisando de Jesus. Amém? Não importa o teu cargo, não importa a empresa que você tenha, o lugar que você trabalha, não importa o carro que você tenha, aqui nós somos irmãos e precisamos de Jesus. E aqui, cada um de nós é um instrumento de Deus para revelar Jesus para o outro, assim como Paulo fez. Você tem sido um instrumento para revelar a vontade de Deus para alguém? Você está disposto a compartilhar o que Deus deu a você, como Paulo compartilhava o evangelho? Você está atento às pessoas que Deus colocou do seu lado? É interessante porque para compartilhar o evangelho, às vezes é necessário investir tempo, e nós precisamos então olhar para o outro e estarmos dispostos a investir tempo no outro. É não sair tão rápido para ir para casa, mas perceber quem é que de repente veio para a igreja e está meio sozinho ali. A gente vai falar com ele, a gente vai se apresentar. Olá, eu sou o André, eu sirvo aqui na igreja. Que legal, você veio com quem? Quem trouxe você? E a gente vai então compartilhando Jesus, e a gente vai abraçando, porque nós somos instrumento para compartilhar do amor e do acolhimento de Deus com as pessoas que estão ao nosso redor, não importam quem sejam. Você está atento às pessoas que Deus colocou do seu lado? Ou você vai jogar bola com aquele amigo, você vai correr com aquele amigo e você não fala de Deus, você não compartilha? Lembre-se que todas as pessoas que estão com você, Deus está dando a você a oportunidade de compartilhar de Jesus com ele. Amém? Essa é a nossa missão, é isso que devemos fazer. E às vezes nós passamos tanto tempo com algumas pessoas e nem falamos de Jesus, ou isso nem passa na nossa cabeça. Você é um instrumento para falar de Jesus com alguém, você é um instrumento para revelar a vontade de Deus para alguém. Nós somos esse instrumento. Aleluia! Paulo era esse instrumento para falar da glória do Senhor com Onésimo e Filemão, e isso precisa estar presente nesse ambiente aqui. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que dentro do ambiente do relacionamento você desenvolve algo chamado colaboração.
Olha só o versículo de número 1 e 2, o que diz. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Perceba que Paulo, ao escrever essa carta, ele vai demonstrar um ambiente de relacionamento aqui, né? Porque ele chama Filemão de quê? Oh, obrigado, ação. Ele chama Filemão de amado. Amado, cara, você é amado por mim. Note que Paulo está desenvolvendo aqui um relacionamento. Ele está demonstrando que Filemão era amado. E mais do que amado, ele chama Filemão de colaborador. Isso é interessante porque Paulo, ele se relaciona com Filemão e lhe compartilha as coisas referentes ao Evangelho. Paulo foi quem pregou o Evangelho para Filemão, e agora Filemão se transformou em um colaborador de Paulo. E essa é a vida do cristianismo, e é isso que precisa acontecer aqui. Nós precisamos ser, e nós precisamos desenvolver colaboradores em prol do reino de Deus. Amém? Precisamos ser, e precisamos desenvolver colaboradores. Não seja apenas que alguém que vem e senta na cadeira. Seja um colaborador. Sabe, quando a gente fala assim, olha, pega lá uma foto e posta no seu Insta, compartilha lá, fala com a igreja, de alguma forma nós estamos motivando você a ser um colaborador. Quando a gente fala aqui, olha, nós queremos motivar você a ser um voluntário, alguém que ajuda a gente a servir. Eu sempre digo aqui que aquelas pessoas que negligenciam o chamado de Deus para a vida delas, elas vão tornar o peso mais árduo nos ombros daqueles que se colocam à disposição. Porque se nós temos, por exemplo, 4 equipes do Boas-Vindas aqui, a gente consegue fazer com que cada equipe trabalhe, sirva uma vez por semana. Mas se nós temos uma só, essa uma só vai trabalhar 4 vezes no mês. Desculpa, vai servir, se nós temos 4, cada uma serve uma semana no mês, né? Mas se nós temos apenas uma, elas vão servir 4 vezes no mês, enquanto talvez você não sirva nenhum dia. Ficou difícil a conta? Não, deu para entender, gente, poxa, me ajuda. Quer que eu fale de novo? Se a gente tem mais pessoas, a gente consegue dividir a carga. E aí, nós precisamos ser os colaboradores, e nós precisamos também desenvolver colaboradores. Precisamos falar para aqueles irmãos, olha, cara, vem servir comigo, eu vou te ensinar, é incrível. Vamos trabalhar junto, quero te motivar. Nós vamos desenvolver no coração deles a paixão pelo Evangelho. Eu sempre digo aqui que nós precisamos ser encorajadores, amém? Encoraje. Diga o quanto é bom servir ao Senhor, o quanto é bom entregar-se a Ele. Paulo, ele também vai citar aqui Áfia, que era a esposa de Arquipo. A maioria dos comentaristas, eles vão dizer que Áfia aqui, que Paulo diz, endereça a carta também, era a esposa de Arquipo, era a esposa de Filemão, e Arquipo era o filho e pastor da igreja que ficava na casa de Filemão, e a igreja se reunia lá na casa dele, e o que Filemão fazia era justamente ser um colaborador, usando o que Deus colocara nas suas mãos. Ele simplesmente se colocava à disposição para pregar o Evangelho. Perceba comigo, olha, Filemão continuava na mesma cidade, Filemão, ele continuava na mesma casa, mas ele abria, achei que você estava sinalizando para mim, mas Filemão, ele fazia o que? Ele abria a casa dele, ele abria o seu lar, para que as pessoas pudessem ir ali, e ali receberiam o Evangelho do Senhor. E você também pode ser um colaborador, utilizando qualquer coisa que Deus tenha dado a você. Deus deu coisas muito especiais para você. Deus deu, por exemplo, a sua casa, o lugar onde você mora, e você pode abrir a sua casa para abençoar alguém, através de preparar um jantar para aquela família e compartilhar o seu testemunho com ela. Você pode abrir a sua casa para um PGM, para irmãos que se reunirão ali uma vez por semana, para orarem juntos e para serem abençoados. Você pode usar o que Deus te deu, você pode usar o seu carro, por exemplo. Nós temos irmãos que moram mais longe aqui da igreja, e você pode ser aquela pessoa que diz, Pé, eu vou ser um voluntário, uma vez por mês eu vou buscar os irmãos, e aí você pega o seu carro e vai lá, você está sendo um colaborador. Você pode utilizar os seus talentos, como no último sábado agora, nós tivemos uma lembrancinha das irmãs, que era uma toalhinha que precisava bordar, precisava costurar e tal, e aí nós tínhamos alguém na igreja que sabia disso, e ela pega aquele talento e serve costurando aquelas toalhinhas, para que nós pudéssemos abençoar alguém. Às vezes alguém diz assim, mas por que precisa ter lembrancinha? Por que tem que...
E eu sempre digo que a lembrancinha é importante porque ela é um ponto de contato entre nós, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que aprendemos. Como assim? Eu tenho certeza que o que você ouviu ontem aqui sobre corpo, quando você chegar em casa e você olhar para a toalhinha, você vai se lembrar que você não deve ter preguiça, que você tem que correr, que você tem que fazer a sua caminhada, tal, entende? Como aquele objeto, ele tem um ponto de contato com aquilo que você aprendeu, e nós queremos ajudar você a lembrar disso. É por isso que a gente providencia uma lembrancinha, para que quando você olhar para a garrafinha que as irmãs receberam ontem, elas vão falar: nossa, eu preciso beber água, que a água vai ajudar a regular o meu intestino. E a gente aprendeu isso ontem com a nutricionista. E aí você então, a partir de algo físico, você acessa um conteúdo mental. Por isso que a gente faz isso. A gente chama de um totem ali. E essa irmã então utilizou o seu talento, o seu trabalho. Você também pode ser um colaborador utilizando os seus recursos. Teve uma empresa nessa última viagem agora que doou 500 cestas, utilizando recursos para ser um colaborador. Você deve ser um colaborador. Você também pode ser um colaborador utilizando o seu tempo. Os irmãos ontem que chegaram mais cedo, que saíram mais tarde, utilizaram o seu tempo para servir. Seja um colaborador em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos aqui é que quando nós vivemos cheios do Espírito Santo, nós desenvolvemos também companheiros de luta. Leia comigo o versículo de número 2, olha o que diz aí. Paulo está escrevendo, ele está dizendo que ele é um prisioneiro de Cristo Jesus, ou seja, tudo que sobreveio sobre ele, as cadeias e as prisões, não é porque ele fez alguma coisa de errado, mas é por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Ele cita o nome de algumas pessoas que estão com ele, como o Timóteo, e aí ele está falando ao amado irmão Filemão, também nosso colaborador, a irmã Áfia, que era esposa de Filemão, Arquipo, que era o filho de Filemão. Ele diz, nosso companheiro de lutas. Arquipo, Paulo vai chamá-lo de companheiro de luta. Se você deseja que uma luta morra com você, um propósito morra com você, então você não vai mentorear, você não vai discipular ninguém. Mas se você deseja que a sua luta vá além de você, vá além do lugar onde você se encontra, que essa luta vá além da sua própria vida, você precisa desenvolver relacionamento de discipulado e de mentoria. Jesus fez isso. Jesus, ele compartilhou a missão da vida dele com os discípulos. Em Mateus 28, 18, Jesus disse para eles: olha, vocês vão por todo o mundo pregando o Evangelho, vocês vão discipulando e ensinando aquilo que eu ensinei para vocês, vocês vão batizar, vocês vão abençoar pessoas. Jesus agora dá continuidade através daquelas pessoas que ele passou anos discipulando. Você também vai perceber isso na vida de Paulo. Paulo também compartilhou a missão dele com Timóteo. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo vai dizer: aquilo que você ouviu de mim, você vai transmitir para homens fiéis e idôneos, que por sua vez irão transmitir a outras pessoas também. E o Senhor Deus, Ele vai colocando pessoas do seu lado para que você ajude-os a transformarem-se em companheiros de luta. É tempo de você começar a discipular alguém. É tempo de você começar a mentorear alguém. É tempo de compartilhar com eles as causas pelas quais o Senhor tem feito você sonhar. Uma das coisas que Deus tem feito a gente sonhar é com os adolescentes. Nós temos colocado no nosso coração, nós precisamos desenvolver algo com os nossos adolescentes aqui. E aí às vezes já conversei com várias pessoas e eu vou ali falando: cara, vamos orar para os adolescentes, vamos fazer isso para os adolescentes, vamos pensar neles, vamos fazer assim. E a gente começa então a agregar pessoas e motivar pessoas a serem companheiros de luta, mentorear, discipular, abençoar. E a grande pergunta é: será que você pode ser chamado de um companheiro de luta? Ou você é alguém que está só assistindo a luta dos outros? Você é alguém que ajuda na guerra que acontece ali no seu líder de PGM, no seu líder ministerial? Ou você é alguém que só assiste o que está acontecendo? Deus está nos chamando para desenvolver companheiros de luta. Quarta coisa que nós aprendemos aqui é que um ambiente de relacionamento, ele nos coloca como alvo de intercessão. Amém? Olha comigo o versículo de número 4. O apóstolo Paulo diz assim: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. O que Paulo está fazendo? Paulo está orando por Filemão. O ambiente de relacionamento fazia com que Paulo lembrasse constantemente de Filemão nas suas orações. Quando você encontra com alguém e você vai para casa depois, você tem a facilidade de orar por aquela pessoa com quem você se encontrou, com quem você se falou. Então, desenvolver relacionamentos, quando a gente
se relaciona com alguém, quando a gente compartilha as nossas dificuldades, a gente ora por aquilo. Com certeza você tem mais facilidade de orar por alguém que participou do seu PGM, que tem relacionamento com você, do que uma pessoa que talvez você nem conheça na igreja. Devemos orar por todos, mas você vai ter mais facilidade, porque o relacionamento traz isso para a gente. Sabe, essa empatia, esse desejo de ver o outro avançando, crescendo, e é por isso que a gente precisa desenvolver isso aqui. O ambiente de relacionamento favorece que nós nos tornemos o intercessor do outro. Como é especial saber que tem alguém orando por nós, né? Por mim, por você, saber que tem alguém que separa um tempo para deixar as suas próprias coisas e pedir a Deus pela minha vida. Esses dias eu recebi uma mensagem de alguém que dizia: Perry, eu acabei de fazer um jejum por você, estou orando por você essa manhã, e aquilo enche o meu coração de alegria. Então nós precisamos entender que aqui deve ser esse ambiente de relacionamento, onde nós oramos uns pelos outros. Mas não era apenas Paulo que orava por Filemão. Paulo também, ele intercedia por Onésimo. Onésimo era alvo da intercessão do apóstolo Paulo. O que aconteceu? Nessa carta aqui, Onésimo roubou Filemão, fugiu, se encontrou com Paulo, se converteu, e agora Paulo está mandando Onésimo de volta para se encontrar com Filemão. E aí Paulo vai dizer para Onésimo assim: ó, você vai. E aí ele escreve na carta para Filemão dizendo assim: Filemão, recebe aí Onésimo, não mais como escravo, mas como um irmão teu na fé, e se ele está te devendo alguma coisa, pode colocar na minha conta que eu vou pagar. Paulo está se colocando como intercessor, ele está mediando esse encontro entre essas duas pessoas, e é isso que o relacionamento faz. O relacionamento faz com que eu me importe tanto com o outro, que eu esteja disposto a me doar pela vida daquela pessoa que Deus colocou do meu lado. É isso que a gente precisa viver. Mas Paulo também, ele é motivo das orações de Filemão. No versículo de número 22, por exemplo, você vê Paulo dizendo assim: olha, eu estou aqui preso, mas eu espero me encontrar com você o quanto antes, porque eu sei que você está orando por isso. Paulo tinha confiança que da mesma maneira que ele orava por Filemão, Filemão também intercedia pela vida dele. E esse é o tipo de relacionamento que nós precisamos desenvolver aqui. Relacionamento de pessoas que oram umas pelas outras. Mas lembre-se que isso depende de quem? Depende de nós. Nós precisamos desenvolver isso. Perceba que você desenvolve a cultura. Quando você começa mandando uma mensagem para alguém: ei amigão, bom dia, queria que você soubesse que eu estou orando por você. Aí no domingo você manda essa mensagem, na quarta-feira você está aqui na celebração, no momento conectando, você pega o celular e manda para ele: amigão, estou aqui no momento conectando, acabei de lembrar de você para orar pela sua vida, qual é o teu desafio? E você vai gerando uma cultura, e aí no mês seguinte é você que recebe a oração daquela pessoa, porque você a influenciou, você a abençoou, e ao mesmo tempo que você tornava-se o intercessor da vida dela, ela também passa a ser o intercessor da sua vida, porque a cultura ela se desenvolve à medida que nós a praticamos uns com os outros. Você quer ter alguém constantemente orando por você? Então desenvolva relacionamentos, amém? Desenvolva relacionamentos, se envolva, participe de um PGM, participe dos encontros. Quando alguém chamar você para tomar um açaí, para bater um papo, vá, participe, seja não apenas um ouvinte, mas seja um participante, sabe? Participe da vida comum da igreja, e você vai receber algo muito especial do Senhor. Quinta coisa que nós aprendemos aqui, a gente está encerrando: ambientes de relacionamento nos proporcionam a graça de sermos reanimados, amém? Reanimados. Olha comigo, versículos número 5, 6 e 7, diz assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo está dizendo aqui que ele se sentia reanimado, e ele se sentia confortado ao saber da fé de Filemão, que a fé de Filemão era algo prático. O que Filemão fazia? Ele recebia os santos, ele recebia as pessoas que eram crentes, os cristãos, ele recebia na casa dele, e ele reanimava essa galera através do evangelho, da pregação da palavra de Deus.
E aí Paulo via aquilo que Filemão fazia, e Paulo se sentia alegre e animado. Como é que você se sente quando você vê o seu filho praticando alguma coisa que você ensinou? Não sei se você já teve essa oportunidade, você já sentiu essa alegria. Eu me lembro de uma vez que o Lucas, eles começaram a crescer, e eu estava ensinando-os a lavar as mãos. E aí a gente começou, lava assim, depois assim por cima, o polegar e o punho e tal, e aí a gente fazia uma série de movimentos para lavar as mãos. Um belo dia a gente saiu de casa, a gente estava no shopping, e aí a gente foi ali ao banheiro, e daqui a pouco eu olho e está o Lucas ensinando o Vinícius, que é o irmão mais novo dele, e é ainda, continua sendo. E aí estava lá ensinando o Vinícius, e ele falando assim: olha Vinícius, é assim cara, tem que lavar aqui o polegar, o punho, assim embaixo, em cima, não sei o que. E aquilo encheu meu coração de alegria, porque eu via que o Lucas estava praticando algo que eu havia ensinado. Outro dia pegamos o Lucas ensinando Libras para o Vinícius. Isso é especial, você vê que o seu filho está ensinando algo que você passou para ele, que ele está praticando, e está vivendo, e transmitindo para o outro. Essa semana passada eu sentei com o Lucas e conversei com ele sobre alguns versículos. Falei com ele sobre versículos sobre a mentira, Provérbios. Deus odeia os mentirosos, mas ama aqueles que falam a verdade. Falei com ele sobre os versículos que falavam sobre a tentação, Coríntios, que diz que nenhuma tentação é tão forte que nós não possamos suportar. A gente estava conversando sobre pecado, Estava explicando para ele que ele não pode ficar cometendo os pecados que ele está cometendo, E aí eu falei: olha mano, não dá. Aí ele falou para mim: rapaz, mas é muito forte, quando eu vejo já foi. Aí eu falei: olha, a Bíblia diz que nenhuma tentação é tão forte que você não possa suportar. O Espírito Santo vai ajudar você, a gente vai orar por isso. E aí uma outra coisa que você precisa fazer é ter a palavra de Deus na sua mente. Ele tem 9 anos, E aí eu falei: você tem que ter a palavra de Deus na sua mente, vamos decorar aqui, porque na hora que você quiser pecar, você vai lembrar do versículo que fala sobre a ira, Aí eu abri com ele lá em Gênesis e mostrei para ele Caim e Abel. Eu falei: olha, algo aconteceu aqui na vida de Caim que ele não gostou. Ele ficou bravo porque Deus não recebeu o sacrifício dele. E aí ele foi descontar em alguém. Ele não podia descontar em Deus, descontou no irmão dele, matou o irmão dele. Isso é ira. Dá mais tarde, está lá em casa, minha esposa brigando com os meninos. Nós não somos perfeitos também. Na pregação dela, ela fala de algo que eu fiz errado, como na minha pregação eu falo dela, Então, aí daqui a pouco eu escuto o Lucas: mãe, olha, Caim, papai me falou que Caim estava descontando nos outros, a senhora está descontando no Vinícius aí, isso é ira. A ira do homem não produz a justiça de Deus, porque isso alegra o nosso coração. Aí foi meia hora de sermão, Aí o Lucas falando dos versículos e tal. Daqui a pouco o Vinícius está no quarto, eu Vinícius: pai, eu não aguento mais o Lucas, toda hora querendo me ensinar aqui. Não quero saber não, pai, me ajuda. Daqui a pouco eu estou lá, ele: pai, olha lá, o senhor lembra o que o senhor falou. E é muito especial a gente ver o outro praticando aquilo que nós ensinamos. Isso é encorajador. Então quando eu vejo Lucas praticando aquilo que eu ensinei, eu me sinto ainda mais motivado para aprender a palavra de Deus e transmitir no coraçãozinho dele, é claro, na linguagem dele, do jeito que ele entende. E eu quero motivar você a fazer isso em nome de Jesus. Paulo está dizendo: olha, quando eu vejo você, Filemão, fazendo aquilo que eu ensinei você, compartilhando a palavra dele com outras pessoas, é nesse momento que meu coração se enche de alegria e é encorajado. E aí fica uma pergunta para nós: será que nós nós temos encorajado alguém porque nós vivemos a palavra de Deus que nos foi ensinada? Ou melhor, será que nós encorajamos alguém, abençoamos? Será que nós temos ensinado a palavra de Deus para alguém, para que ele, ao viver essa realidade, também traga encorajamento para nós? Essa era a alegria do apóstolo Paulo, ver o discípulo dele fazendo a coisa certa. E era o que Filemão fazia, ele abria a sua casa para reanimar outras pessoas. E eu quero desafiar você a fazer isso também. Faça isso na sua casa. Como é que as pessoas ficam depois de um encontro com você? Elas se saem motivadas a viver o evangelho porque você dá um exemplo de cristão, ou elas saem de encontro com você falando assim: cara, se for para ser um cristão assim, eu não quero não. Olha, eu achei que o fulano era cristão, mas a palavra dele não sai nenhuma palavra que edifique.
Olha as conversas daquele cara, olha como é que ele fala, olha como é que ele trata o outro. Olha, gente, eu achei que eu ia encontrar aqui nesse casal um relacionamento que honrasse a Deus, mas olha como eles se tratam. Como é que você é? Você tem encorajado outros a viver a verdade do Evangelho? Ou você tem sido motivo de desencorajamento? Como as pessoas se sentem após o encontro com você? Quando alguém se encontra com você, ele se sente motivado a estar presente na igreja, nas celebrações? Ele se sente motivado a anotar a palavra de Deus, a ler a Bíblia, a orar? Ou quando ele se encontra com você, ele é completamente desencorajado? Você é um encorajador? Como as pessoas se sentem após o encontro com você? Irmãos, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo nos nossos relacionamentos. E à medida que a gente vai compartilhando a palavra com o outro, a gente vai gerando força, a gente vai gerando convicção e ânimo aos nossos irmãos. E aí, você deixa as pessoas melhores. Amém? Aqui, nós precisamos fazer com que o outro seja ainda melhor para a glória de Deus. Às vezes a gente vem sempre pensando em receber algo, mas essa é a bênção da igreja, porque a igreja é aquele lugar que ao mesmo tempo que eu ofereço algo, eu recebo algo da presença de Deus. Ao mesmo tempo que eu me dou no RD, eu sou abençoado grandemente pelo exemplo do outro e pela maneira com que a vida dele me encoraja. E é muito especial, e eu encerro aqui declarando algo com você, porque nós vemos nesses primeiros versículos Paulo elogiando Filemão, né? Ele está elogiando Filemão, está dizendo: você é amado, você é colaborador, eu vejo a sua fé, eu fico animado, eu percebo o seu amor e a forma com a qual você vê os outros, e eu me sinto encorajado. Filemão, você é um cara incrível. Mas eu quero encerrar dizendo que Paulo, ele vai utilizar esses elogios para ajudar Filemão a fazer o que é certo. Amém? O elogio não é para massagear o nosso ego, não é só para dizer que Filemão era bonitinho. O elogio de Paulo tinha o objetivo de encorajá-lo a fazer o que era certo diante de uma circunstância muito difícil. E na semana que vem a gente vai compartilhar mais sobre isso. Mas Paulo está mandando o Onésimo de volta para Filemão. Quem é Onésimo? É um escravo que fugiu e roubou Filemão. Esse é o Onésimo, que agora se converteu lá em Roma. E Paulo está mandando Onésimo voltar. Você sabia que no Império Romano, um escravo que fugia, ele era morto? Ou então ele era marcado com um F de fugitivo na testa, com um ferro em brasa? Ou seja, o tratamento que o senhor dono de escravo dava para um escravo fugitivo era esse. E aí Paulo está mandando agora Onésimo voltar. Onésimo, volta lá e acerta as coisas, irmão. E aí Paulo está mandando a carta pelo próprio Onésimo, dizendo para Filemão: Filemão, cara, como você é alguém amoroso, hein? Como você é um cara incrível, a tua fé me encoraja. Você é uma bênção, mano. Recebe aí Onésimo, e não o trate como escravo, mas o trate como um irmão em Cristo. Sabe aquela criança que chega no pai e fala assim: pai, como o senhor é lindo. Entendeu? Pai, como o senhor é legal. Pai, como eu amo a sua generosidade. Me dá R$2. Não é assim? É isso que Paulo está fazendo aqui. Cada elogio de Paulo visava encorajar o coração de Onésimo, de Filemão, a fazer e a cumprir algo muito difícil na presença de Deus. E é isso que eu quero motivar você hoje. Eu quero que você saiba que tudo aquilo que nós fazemos em prol do outro, cada elogio que nós damos, cada ação de abençoar o outro, é para ajudá-lo a ser quem ele deve ser em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: Filemão, receba Onésimo. O objetivo vai ser apresentado, o objetivo de Paulo aqui nessa carta vai começar a ser apresentado a partir do versículo de número 8. E nós então precisamos mudar hoje. Quais são as coisas que nós precisamos mudar aqui em nós, para que nós possamos viver as mesmas coisas que esses caras aqui viviam? Será que você já tem vivido? Será que você é alguém que traz ânimo para o outro? Será que você tem vivido como um alvo da oração de outra pessoa? Ou outra pessoa é alvo da sua oração? Será que você tem formado discípulos que se tornarão companheiros de luta com você? Será que você tem gerado um ambiente de colaboração aqui através da forma com a qual você vive?
Será que você tem sido um instrumento de Deus para que o Senhor se revele na vida dessa pessoa que está ao seu lado? Talvez se você não está vivendo essas realidades aqui que a gente compartilhou hoje, essas realidades que Paulo vivia no relacionamento dele, é porque talvez esteja na hora da gente mudar alguma coisa em nós, e começa a partir de nós. Coisas que talvez para o mundo sejam difíceis de pensar. Talvez no mundo alguém diga assim: cara, não dá para viver isso depois que fulano fez comigo. Mas lembre-se que aquilo que talvez para o mundo seja difícil, aqui dentro se transformará em algo natural. O perdão, a mutualidade, o companheirismo, a oração uns pelos outros, o cuidado uns com os outros e a edificação uns para com os outros. Que Deus gere isso no teu coração hoje, essa paixão e esse fervor pela missão que Deus tem para você, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar hoje, pedindo para que o Senhor nos ajude a vivermos essa realidade. Homens e mulheres que encorajam uns aos outros, amém? Eu quero encerrar dizendo que há sempre esperança em Cristo Jesus. Onésimo, ele é um cara completamente fora da curva, um cara que roubou o seu patrão, fugiu dali, e ele vai para Roma e de algum modo ele é preso. Mas esse cara que foi preso, Deus colocou alguém para compartilhar o evangelho com ele. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer para você aqui agora, para a gente encerrar. Não importa de onde você veio ou o teu passado, Jesus tem alguém, Deus tem alguém que morreu na cruz e que pode te dar a salvação. Onésimo, daqui a pouco no versículo de número 19 em diante, Paulo vai dizer assim: olha, Onésimo, ele era alguém inútil, mas agora ele é útil. Porque é isso que o evangelho faz com a gente. Não importa o que você tenha vivido no teu passado, Deus pode transformar agora você numa nova criatura. E eu quero orar por você. De repente você está aqui, você ainda não fez uma aliança, um compromisso com Jesus. Hoje é a noite que você pode fazer isso. Eu quero orar por você também, que de repente você está longe dos caminhos do Senhor. Talvez você está longe, vivendo uma vida que não agrada a Deus. E eu quero te motivar em nome de Jesus a arrepender-se do seu pecado e a dizer para o Senhor: Pai, eu quero voltar para os teus braços, porque não existe nenhum outro lugar que eu possa ter alegria e paz a não ser em teus braços. Você não precisa ter compromisso com o pecado, você não precisa ter compromisso com uma vida longe de Deus. Você pode receber hoje a graça, o acolhimento, sabe? Você pode receber hoje aquilo que Onésimo recebeu, a presença do Espírito Santo, e consertar as coisas na presença de Deus. Você pode hoje voltar a ter uma comunhão com o Senhor. Você pode a partir disso integrar-se a uma igreja. Você pode a partir disso também receber alguém que ora e intercede por você. O maior intercessor de todos, Jesus. Então eu quero convidar você a orar. O terceiro motivo pelo qual eu quero orar é porque talvez você já seja alguém que já conhece Jesus, mas você não tem vivido aqui dentro da casa dele os relacionamentos que ele tem para nós. E Deus pode hoje encher você do Espírito Santo, encher você da compaixão dele, encher você do amor dele, para que você viva o que ele tem para você. Relacionamentos sobrenaturais, uma igreja sobrenatural, porque essa igreja é formada por pessoas que ouvem a voz do Senhor, amém? Quero orar por você. Se você está aqui hoje, você ainda não convidou Jesus para ser o teu Senhor, para ser o teu Salvador, você pode fazer a sua oração agora, no seu lugar. Deus está mais interessado na atitude do teu coração do que em tuas palavras. Então você pode fazer a tua oração agora. Você pode dizer para ele: Senhor Jesus, cuida de mim, faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Obrigado por perdoar os meus pecados e por me dar a vida eterna. Eu reconheço que sou falho e pecador e que preciso de ti. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Você já o conhece, mas tem vivido uma vida que não agrada ao Pai. E você pode também agora fazer a sua oração e retornar aos braços dele. Diga para ele: Senhor Jesus, eu me arrependo, Pai, mas eu percebo que muito melhor é estar em tua mesa, é estar às portas do teu templo do que diante das tendas da perversidade. Ó Pai, hoje eu quero voltar para os teus braços, assumir um compromisso contigo. Hoje eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter aquela intimidade que havia antigamente. Eu quero poder, ó Pai, não me envergonhar de ajoelhar-me e orar. Eu quero poder, Senhor Deus, ouvir a tua voz.
Eu quero poder, ó Pai, ser tocado como as coisas aconteciam antigamente, mas hoje, ó Pai, toma conta de mim, toma conta do meu pecado. Senhor, derrame a Tua bênção sobre o meu coração. Você pode também agora orar e dizendo: Pai, ajuda-nos a ser uma igreja que tem esse tipo de relacionamento que havia entre Paulo e Filemão. Ajude-nos a ser uma igreja onde os elogios apenas nos ajudam a sermos quem Deus deseja que sejamos. Ajude-nos, ó Pai, a sermos uma igreja onde ambos, um encoraja o outro. Ajude-nos a sermos uma igreja onde um ora pelo outro. Ajude-nos a sermos uma igreja onde a comunhão gera algo sobrenatural, Jesus. Ajude-nos a sermos uma igreja onde nós passamos por cima das nossas dificuldades para receber aquele irmão faltoso, aquele irmão que falhou, e nós o acolhemos não mais como um infrator, mas o recolhemos como alguém arrependido, o recebemos como alguém que se encontrou com Jesus e que agora receberá a graça do Espírito Santo sobre a vida dele. Que Deus conduza você essa noite, que Ele enche o teu coração com a presença dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Diga: Pai, que o Senhor nos faça uma igreja assim, que o Senhor nos enche da Tua graça, da Tua bondade e do Teu amor, em nome de